A saída silenciosa do empata. A vingança mais devastadora que existe. Você acorda às 6h47 da manhã. Seu celular está vibrando há 20 minutos, com mensagens da sua mãe, de 3 colegas de trabalho e daquela amiga que só manda mensagem quando precisa desabafar. Você nem abriu os olhos ainda e já sente aquele peso familiar no peito. Aquele peso que diz: hoje alguém vai precisar de você. De novo, como sempre. Como todos os dias dos últimos 10 anos da sua vida. Você se levanta, seus joelhos rangem como tábuas de madeira velhas. O chão está frio. A primeira coisa que você faz não é ir ao banheiro ou preparar um café. Não! A primeira coisa que você faz é checar as mensagens. Porque se você não responder imediatamente, alguém pode pensar que você está com raiva. Ou pior, egoísta. E você não pode ser egoísta. Nunca. O egoísmo é o inimigo. Estar disponível é a sua identidade. Ou, pelo menos, era. Hoje é diferente. Hoje, algo se quebrou dentro de você. Não com um estrondo, não com um acesso de fúria dramático ou teatral. Quebrou-se silenciosamente, como um elástico esticado demais que finalmente se rompe sem fazer nenhum barulho. E quando esse elástico se rompe, você não explode. Você simplesmente para. Para de reagir, para de se justificar, para de ser um apoio emocional para todos ao seu redor. Carl Jung chamou isso de retirada das projeções. Outros chamam de desaparecimento. Você chama de sobrevivência. Se você está concordando com a cabeça agora porque se identificou com cada palavra, deixe um like agora mesmo. Esse like me diz: sim, eu já estive nessa situação. Eis a parte que ninguém nunca te contou. Quando uma pessoa empática realmente vai embora, quando deixa de estar disponível, quando fecha a porta sem bater, simplesmente virando as costas, aqueles que ficam passam por um inferno psicológico. Não porque você os esteja punindo, mas porque pela primeira vez na vida, eles precisam se encarar sem a sua ajuda. E isso, meu amigo, é mais brutal do que qualquer grito. Vamos dar um passo atrás. Quem é você de verdade? Você é aquela pessoa que absorve, que escuta sem julgar, que consola sem nunca pedir consolo. Você é aquela pessoa que fica acordada até às 3 da manhã porque alguém está passando por uma crise. E, claro, você não consegue dizer não. Você é aquela pessoa que esquece de comer porque estava ajudando alguém a resolver os seus problemas. Você é aquela pessoa que se olha no espelho no fim do dia e não se reconhece mais. Jung compreendeu tudo isso há um século. Ele falava de indivíduos com sensibilidade inata, pessoas que possuem uma capacidade psicológica superior para perceber as emoções dos outros. Não é um superpoder, é uma maldição disfarçada de dom, porque você não escolhe absorver as emoções alheias. Simplesmente acontece. Você entra em uma sala e imediatamente percebe quem está sofrendo, quem está com raiva, quem está mentindo. E em vez de se proteger, o que você faz? Você estende a mão, você ajuda, você conserta, como se fosse seu dever reparar cada rachadura emocional que encontra. Jung foi claro: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Mas para você, uma pessoa altamente sensível, o inconsciente que a dirige nem sequer é seu. É de outros. Você vive respondendo às emergências emocionais alheias, enquanto sua vida escorre por entre seus dedos como água. Vamos falar sobre limites. Ou melhor, sobre a total ausência deles. Jung chamou isso de limite do eco poroso. Basicamente, você não tem uma porta, você tem uma cortina. Qualquer um pode entrar quando quiser, pegar o que precisar do seu reservatório emocional e sair sem nem agradecer. E você fica lá, vazio, mas sorrindo, porque sorrir é o que você faz de melhor, mesmo quando dentro de você só existe um deserto. Essa dinâmica cria o que Jung chamou de dilema do ajudante. Quanto mais você ajuda os outros a evitarem seu trabalho psicológico, mais dependentes eles se tornam do seu trabalho emocional.
Você deixa de ser uma pessoa para eles. Você se torna uma função. Você é o caixa eletrônico emocional deles, aberto 24 horas por semana, 7 dias por semana, sem férias, sem descanso. E sabe o que é incrível? Tudo acontece sem que ninguém perceba. É um contrato inconsciente de codependência. Você concorda em carregar o fardo emocional dos outros e, em troca, eles te oferecem aceitação condicional. Enquanto você for útil, você será amado. Enquanto você estiver disponível, você será valorizado. Mas tente impor um limite. Tente dizer não. Tente não responder por apenas um dia. Você verá como esse amor se desvanece rapidamente, como neve ao sol. Jung escreveu: não podemos mudar nada até que o aceitemos. A condenação não liberta, oprime. Mas nessa dinâmica, apenas uma pessoa realiza o trabalho de transformação. Você. Sempre você. Você se adapta, se acomoda, absorve. Os outros permanecem os mesmos. Estáticos. Confortáveis na sua zona de conforto, construída sobre o seu sofrimento invisível. É por isso que Jung insistia na coragem de ser desagradável. Para você, uma pessoa sensível, essa coragem parece uma traição, porque toda a sua identidade foi construída em torno de estar disponível, compreensível e presente. Dizer não significa destruir sua autoimagem, e isso é assustador. Mas então chega aquele momento. Aquele momento de súbita clareza psicológica que Jung descreveu em seus escritos. Nunca é dramático, muitas vezes é desencadeado por algo pequeno, trivial. Talvez alguém lhe peça um favor e você automaticamente diga sim, como sempre fez. Mas desta vez, enquanto você faz isso, algo dentro de você se rebela. Uma voz pequena, mas clara que diz: o que eu ganho com isso? Quando foi a última vez que alguém fez algo por mim sem que eu pedisse? Então, tudo desmorona. Como um castelo de cartas construído sobre alicerces podres. De repente, você enxerga tudo com dolorosa clareza. Sua gentileza foi interpretada como fraqueza. Sua empatia como disponibilidade limitada. Seu silêncio como consentimento. E o mais devastador de tudo, a maioria das pessoas na sua vida nem sequer sabe quem você realmente é. Elas só conhecem a versão de você que lida com os problemas delas. Jung chamou isso de primeiro passo rumo à independência psicológica. É o momento em que você para de justificar o comportamento dos outros e começa a se perguntar por que diabos aceitou tão pouco em troca de tanto. Comente se você já teve esse momento. Aquele momento em que você finalmente enxergou a verdade. Escreva: eu finalmente enxerguei a verdade. Após esse reconhecimento, inicia-se o que Jung chamou de grande reorientação. Sua energia para de fluir para fora e começa a retornar para dentro. Não é depressão, não é isolamento, é um redirecionamento consciente de seus recursos psicológicos. Você para de dizer sim automaticamente. Faz uma pausa antes de absorver as emoções dos outros e, acima de tudo, começa a se fazer perguntas que nunca se fez antes. O que eu realmente quero? Do que eu preciso? Quem eu sou quando não estou cuidando de todos os outros? Jung disse: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Para você, uma pessoa altamente sensível, esse processo parece puro egoísmo, porque você foi condicionado a acreditar que seu valor depende da sua utilidade para os outros. Ser você mesmo parece quase um crime. Durante essa fase, você experimenta o que Jung chamou de desconforto da autenticidade. Ser autêntico parece incrivelmente estranho depois de anos sendo que os outros precisavam que você fosse. Você começa a estabelecer pequenos limites. Diz não a pedidos insignificantes, tira um tempo para si sem explicar o porquê, e a cada vez sente aquela culpa te consumindo por dentro. Mas eis a genialidade do que Jung compreendeu. Cada limite que você estabelece não é apenas pessoal, é também terapêutico para os outros. Ao se recusar a alimentar a evitação emocional deles, você os força a desenvolver seus próprios mecanismos de enfrentamento. Você os força a crescer, mesmo que eles não vejam dessa forma. Eles só percebem que você mudou, que você se tornou frio, distante, egoísta.
E aqui começa a verdadeira magia da saída silenciosa. Jung observou que quando pessoas sensíveis param de se hiperfuncionar em relacionamentos, cria-se o que ele chamou de efeito vácuo. O espaço que antes você preenchia com seu trabalho emocional, de repente se torna evidente. Extremamente óbvio, para usar uma expressão mais simples. Você para de iniciar conversas. Você não se apressa mais a apaziguar conflitos. Você não está mais disponível para o apoio emocional diário que costumava oferecer automaticamente. E o mais devastador de tudo, você para de explicar seu comportamento ou de buscar aprovação para suas escolhas. Jung chamou isto de retirada da participação mística. Você não se funde mais inconscientemente com os estados psicológicos de outras pessoas. Em vez de absorver suas emoções, você começa a observá-las. Em vez de resolver seus problemas, você começa a testemunhar suas escolhas. O distanciamento se torna seu novo superpoder. O impacto psicológico sobre os outros é imediato e profundo. De repente, eles percebem o quanto dependiam da sua regulação emocional, da sua capacidade de evitar conflitos, da sua infinita flexibilidade. O que parecia natural era, na verdade, sustentado pelo seu trabalho invisível. Sem você, o castelo desmorona. Se você ficou completamente em silêncio com alguém que te dava como certo, comente. Meu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra que eu tenha dito. Jung compreendeu que esse silêncio não é uma punição, mas sim uma proteção. Você não está tentando ferir os outros, mas sim parar de se ferir. Porém, para aqueles acostumados com a sua disponibilidade, a sua ausência é sentida como abandono, pois nunca aprenderam a suprir suas próprias necessidades emocionais. Você sempre foi quem fazia isso por eles. Jung observou que, quando indivíduos sensíveis retiram seu apoio emocional, forçam os outros ao que ele chamou de responsabilidade psicológica. Eles precisam confrontar o fato de que seu relacionamento foi construído sobre exploração e não sobre uma conexão genuína. E é essa verdade que queima como ácido. É aqui que a brutalidade da saída silenciosa se torna evidente. Sem a sua proteção emocional, os outros enfrentam o impacto total do próprio comportamento. Eles experimentam as consequências de receber sem dar, exigir sem apreciar, usar sem valorizar, e não podem mais se esconder atrás da sua gentileza. Algumas pessoas reagirão com raiva. Elas acusarão você de ser frio, egoísta ou de ter mudado. Jung diria que essa raiva é, na verdade, uma projeção da própria sombra delas. Elas veem em você o egoísmo que não conseguem reconhecer em si mesmas. É mais fácil dizer a si mesmo que o problema é você do que olhar para o próprio reflexo no espelho. Outros tentarão o que se chama de reaproximação. De repente, eles te cobrem de atenção, promessas de mudança, expressões de apreço que nunca ofereceram antes. Jung alertou contra essa manipulação. Ele disse: onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde a vontade de poder predomina, o amor está ausente. Essa tensão repentina não é amor, é controle disfarçado de arrependimento. Segundo Jung, a resposta psicologicamente mais madura é quando os outros assumem a responsabilidade por seu comportamento e começam a trabalhar suas próprias emoções. Mas isso é tão raro quanto um unicórnio, porque exige encarar verdades incômodas sobre si mesmo. E a maioria das pessoas preferiria morrer a se engajar nesse tipo de introspecção. Jung escreveu: conhecer a própria escuridão é a melhor maneira de lidar com a escuridão dos outros. Seu desabafo silencioso os irrita, porque reflete a sua capacidade de se isolar e se proteger. Qualidades que eles sempre projetaram em você como negativas, enquanto eles próprios dependiam de suas qualidades opostas. O estágio final identificado por Jung é o que ele chamou de nascimento da soberania psicológica. Você não apenas se afastou de dinâmicas nocivas, como também começou a construir uma vida baseada em seu eu autêntico, em vez das expectativas dos outros. Você desenvolve o que Jung chamou de empatia consciente, a capacidade de sentir com os outros sem se perder na experiência deles. Você pode ser compassivo sem ser compulsivo em ajudar. Você pode ser sensível sem ser um receptáculo para o inconsciente alheio.
E, acima de tudo, você aprende a confiar em seus instintos psicológicos. Jung escreveu: a solidão não vem da ausência de outras pessoas, mas da incapacidade de comunicar aquilo que lhe parece importante. Você não precisa mais de validação externa para saber o que é verdade, o que é saudável, o que serve ao seu bem maior. Essa soberania é o que torna a saída silenciosa tão brutalmente eficaz. Você não está lutando contra os outros. Você está lutando por si mesmo. Você não está tentando puni-los. Você está tentando preservar a sua integridade psicológica. Se você chegou ao ponto de escolher a paz em vez de agradar aos outros, comente: pela primeira vez, escolhi a mim mesmo. Mas Jung também alertou sobre a solidão que pode acompanhar essa fase. Quando você para de atrair pessoas que precisam de conserto, pode se sentir isolado até aprender a atrair pessoas que valorizam a autenticidade acima da utilidade. É um período de transição doloroso, um limbo onde o seu antigo eu está morto, mas o novo você ainda não emergiu completamente. John compreendeu que a saída silenciosa do empata cria o que ele chamou de efeito espelho. Sua ausência força os outros a se enxergarem com clareza, muitas vezes pela primeira vez na vida. Sem o seu filtro emocional, eles experimentam todo o peso de seus padrões psicológicos, e alguns não sobrevivem a essa visão. Algumas pessoas nunca entenderão o que aconteceu. Elas criarão histórias sobre como você mudou ou se tornou egoísta, porque assumir a responsabilidade pelo papel delas nessa dinâmica é psicologicamente muito ameaçador. É mais fácil se pintar como vilão do que admitir que você era um parasita emocional. Outros vivenciarão o que Jung chamou de colapso neurático. O colapso de seus antigos mecanismos de enfrentamento os força a desenvolver outros mais saudáveis. Isso pode ser uma dádiva, mesmo que raramente pareça assim no momento. É como uma cirurgia sem anestesia. Dói muito, mas no fim, salva a sua vida. E então há aqueles raros indivíduos que usarem uma experiência como Jung entendia, como uma oportunidade para a individuação. Eles reconhecerão que sua dependência do seu trabalho emocional estava prejudicando seu crescimento psicológico. Compreenderão que precisaram aprender a se sustentarem sozinhos. E talvez, eles lhe agradeçam. Não por voltar atrás, mas por lhes dar aquele impulso tão necessário rumo à maturidade emocional. Jung descobriu algo profundo sobre por que afastamento silencioso é tão devastador psicologicamente. Não se trata apenas da perda de apoio emocional. Trata-se do confronto com o que ele chamou de vida não vivida. Quando você para de permitir que os outros o evitem emocionalmente, eles precisam confrontar todos os sentimentos, conflitos e o crescimento que vinham evitando. Sua presença não era apenas confortante. Estava impedindo o desenvolvimento psicológico deles. Jung escreveu: disse que nenhuma árvore pode crescer até o céu, a não ser que suas raízes alcancem o inferno. Seu afastamento silencioso é essa luta, a afirmação da consciência individual contra o inconsciente coletivo. É a rebelião mais poderosa que existe, porque não faz barulho, mas muda tudo. Então, eis o que Jung gostaria que você realmente entendesse, no fundo. Sua sensibilidade não é uma fraqueza, mas sim uma força bem direcionada. A saída silenciosa não se trata de punir os outros, mas sim de se proteger o tempo suficiente para se tornar quem você realmente é. As pessoas que merecem estar na sua vida respeitarão seus limites, apreciarão sua profundidade e se conectarão com você com autenticidade mútua. Aqueles que não aceitarem isso se revelarão através de sua reação à sua recém-descoberta soberania. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Melhor estar sozinho do que na companhia de pessoas que o veem apenas como uma função. Melhor o silêncio do que conversas onde você nunca pode dizer o que realmente pensa. Melhor ter alguns amigos verdadeiros do que 1000 conhecidos que desaparecem no momento em que você deixa de ser útil. O processo de individuação de Jung não é confortável, não é fácil, não é rápido, mas é necessário.
Você não pode se tornar inteiro enquanto fragmentos de si mesmo estiverem espalhados entre pessoas que não valorizam o que lhes foi dado. Você não pode florescer em um solo que suga todos os seus nutrientes sem nunca lhe dar nada em troca. A saída silenciosa do empata é a vingança mais brutal, porque na verdade não é vingança, é revelação. Quando alguém que deu tudo simplesmente desaparece em silêncio, força os outros a confrontarem a verdade que Jung passou a vida a elucidar. Relacionamentos genuínos exigem consciência mútua, não exploração inconsciente. Seu afastamento não é crueldade, é clareza cristalina. Seu silêncio não é punição, é proteção sacrossanta. Seus limites não são muros, são a base para conexões autênticas. Jung disse, a primeira metade da vida é dedicada a formar um ego saudável. A segunda metade é sobre introspecção e desapego. Sua saída silenciosa abre caminho para que essas conexões autênticas surjam. Crie espaço para pessoas que te enxergam, te valorizam e te encontram no meio do caminho. Pessoas que não precisam que você se sacrifique para te amar. Pessoas que entendam que o amor verdadeiro não é uma via de mão única, mas uma troca igualitária de energia, respeito e presença. Sua sensibilidade nunca teve intenção de servir ao inconsciente. Ela foi concebida para ser uma ponte para uma vida consciente, primeiro para você e depois para outros que estejam prontos a atravessá-la. Essa é a sua verdadeira função. Não ser o salvador de todos, mas ser um exemplo vivo de que outro caminho é possível. Obrigado por trilhar este caminho de compreensão. Nos vemos na próxima dimensão de consciência. Se este vídeo fez você se sentir menos sozinho, sozinha, deixe um like. Conte-me nos comentários. Eu me escolhi se você fez essa saída silenciosa. Ou estou prestes a fazer isso, se este é o seu momento. Inscreva-se no canal se você quiser explorar a psicologia profunda de Jung e aprender a se conhecer de verdade, não a versão que os outros querem que você seja. Espero que você encontre a coragem para decepcionar aqueles que esperam que você permaneça pequeno. Até o próximo vídeo. E lembre-se, seu silêncio não é vazio. Está cheio de você, finalmente.